Nossas relações, vamos agora para as interespecíficas, que ocorrem entre espécies diferentes, na mesma espécie, né? Aqui nós temos, por exemplo, o mutualismo, primeira das relações. Mutualismo é uma relação de ajuda mútua. Uma espécie ajuda a outra e uma dá vantagem para a outra. Então, é uma relação que é boa para mim e boa para você. Os dois saem se dando bem. Só que tem uma curiosidade. Nessa relação onde os dois se dão bem, opa, passei rápido aqui, deixa eu voltar, desculpa. Essa relação onde os dois se dão bem, existe uma dependência depois que a relação começa. Então eu te ajudo, você me ajuda. Só que qual é o problema? Essa ajuda fica tão favorável para a gente que se eu morrer, você morre também. E vice-versa. Isso que ocorre no mutualismo. A morte de um acaba levando à morte do outro. Nós temos vários exemplos interessantes na natureza sobre isso. Um deles ocorre quando leguminosas, aquelas plantas que têm os frutos em forma de vagem, em forma de legume, né, se associam com bactérias em suas raízes. As bactérias formam pequenos grânulos, pequenos tubérculozinhos, e onde elas ficam localizadas, absorvendo nitrogênio no meio e passando esse nitrogênio na forma inorgânica para a planta. Então, absorve nitrogênio, passa nitrogênio para a planta usa essa molécula para a fabricação de matéria orgânica, via fotossíntese, né? Pela fotossíntese, fabrica outros compostos orgânicos também, e parte desses compostos ele dá para a bactéria. A bactéria dá nitrogênio, dá nutriente para a planta dá alimento para a bactéria. É uma relação boa para os dois. Com o tempo, com a morte da planta, a bactéria que está dentro do corpo dela acaba morrendo junto. E se essas bactérias morrerem, a leguminosa pode não ter nutrientes suficientes e acaba morrendo junto. Uma coisa interessante dessa relação leguminosa e risóbio, que é a bactéria que fica dentro desses caroços na raiz da planta, é que acaba também enriquecendo o solo do meio. A gente chama isso de adubo verde. A leguminosa acaba adubando o solo por causa dessa relação interessante que ela tem. Um outro exemplo muito importante de mutualismo ocorre com os ruminantes, onde o boizinho e a vaca são um excelente exemplo. O ruminante é um animal poligástrico, tem 4 estômagos. E no primeiro desses estômagos, é engraçado que está meio fora de ordem aqui em relação à colocação, mas é assim que aparece no boizinho mesmo. Ó. Quando ele engole alguma coisa, a comida vai para o primeiro estômago dele. O primeiro estômago chama-se rumen, tá vendo? Tem uma seta verde aqui, não sei se está pequeno para você ver, e o alimento vai direto para o rumen. O rumen é onde tem bactérias que digerem para ele o principal carboidrato presente no principal alimento do boizinho. Qual é o principal alimento do boi? É folha. Então, quando ele come folha, tem muita celulose. A celulose é formada por várias glicoses. Só que para quebrar a celulose é necessário uma enzima chamada de celulase, que os animais não conseguem produzir. O ruminante no primeiro estômago, no rumen, tem muitas bactérias que digerem essa celulose e com a celulose digerida ele tem alimento disponível para ele. Então é uma associação mutualística. O ruminante dá alimento para as bactérias, proteção, água, temperatura ideal, sais. A bactéria digere o alimento do ruminante. É bom para os dois. Está aí, mutualismo. Se a bactéria morrer, o boi morre de fome. Se o boi morrer, a bactéria morre, morre porque não tem alimento mais disponível. Não vai ter mais aquela proteção. Então, um ajuda o outro, numa relação de ajuda mútua, só que um depende do outro para sobreviver. Legal? Mutualismo, primeira das relações interespecíficas. Segundo, protocooperação, também interespecífica, tá vendo? Na protocooperação, um ajuda o outro. É uma relação vantajosa para ambos os seres. Mas qual é a diferença em relação ao mutualismo? Aqui não há dependência. Então, um ser, eu ajudo você, você me ajuda. Mas se eu morrer, você não só não morre, como pode fazer relação com outros seres. Entendeu? Isso ocorre, por exemplo, quando um jacaré grandão bonitão como esse aqui acaba abrindo sua bocarra depois de se alimentar e pousa na boca do jacaré esse passarinho, chamado de pássaro palito. O pássaro palito limpa as carnes entre os dentes do jacaré e acaba fazendo com que os dentes dele demorem mais tempo para apodrecer, sendo vantajoso para o jacaré ter relação com o pássaro palito. É óbvio que também é bom para ele ter essa relação. Por quê? Porque ele não precisa caçar. Então é bom para ele e bom para o jacaré. Se o passarinho morrer, o jacaré morre? Não. Outro pássaro pode pousar ali, ou o jacaré ficar vivo, perdendo os dentes de forma mais rápida. Só isso. Se o jacaré morrer, o passarinho morre? Não, ele pode buscar outro jacaré ou outro local para obter alimento. Então os dois se ajudam, porém não existe dependência entre eles. Um outro bichinho que tem relação ecológica de protocooperação, os outros bichinhos, são os bois, né, mutualismo. Só que nesse caso é diferente. Ó. Os bois fazendo relação com um pássaro preto chamado de anu. O anu bica o couro do boi, a carapaça do boi, tirando dele bernes e carrapatos, ou seja, parasitas. Então o anu tira parasitas do boi, o que é muito bom para o boi perder esses parasitas. Em compensação, para o anu, os parasitas servem como alimento. Daí é tão bom para o anu a relação também. É bom para o anu e bom para o boi.
Se o anu morrer, o boi continua com o carrapato, mas não vai morrer. Se o boi morrer, o anu vai procurar ou os carrapatos livres ou outro boi para poder se alimentar. Por isso é protocooperação e não mutualismo. Um ajuda o outro, mas não existe essa dependência que existe no mutualismo anterior. Beleza? Terceira relação interespecífica, comensalismo. No comensalismo, um ser se aproveita de recursos que o outro não quer mais. Então, deixou o recurso do meio, não quero mais, tá disponível, você não vai usar, eu pego para mim e utilizo, certo? Então, você vai estar comendo alguma coisa, você não quer mais aquilo, vem alguém e come o que você não quer mais, um bom exemplo de comensalismo. Uma população se aproveita de um recurso que a outra não vai utilizar mais. Tudo bem? Nós temos alguns tipos importantes de comensalismo. E aqui eu botei um exemplo bem importante de falar, que é o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Por que você colocou aqui, Rangel? Porque esse era um exemplo muito clássico de comensalismo em tempos atrás. O peixe-palhaço, ele mora dentro da anêmona do mar. E ao morar na anêmona do mar, ele acaba deixando, ele acaba se protegendo de predadores no meio dos tentáculos da anêmona. Esses tentáculos têm células que liberam toxina. Então a anêmona acaba queimando o predador do peixe-palhaço. Ou seja, o peixe-palhaço se protege no interior da anêmona e não tira nenhuma vantagem da anêmona. Por isso, essa relação seria comensalismo. Só que hoje, isso aqui mudou de nome. O comensalismo de verdade está mais ligado ao segundo exemplo aqui. Ó. O exemplo que envolve, por exemplo, o besouro, um besourinho, com o boi. Ué, Rangel, boi? Essa bola aqui é um boi? Não, isso aqui é uma bola de cocô de boi. Esse besouro ele tem um nome curioso, um nome popular curioso, ele é chamado de besouro rola-bosta. Por quê? Porque ele pega o cocô do boi, faz essa linda bola de cocô aqui e vai rolando pela savana, ou pelo campo. E aí a fêmea do besouro vê aquilo, se apaixona pela bola de cocô, sai correndo, pula na bola de cocô, aí o macho rola a bosta, rola a fêmea, rola tudo lá para a sombrinha, macho e fêmea fazem saliência, botam os ovinhos nessa bola de cocô, os ovos eclodem, viram larvas, e as larvas se alimentam do manjar de fezes do boizinho. As larvas acabam sofrendo metamorfose e viram besouros adultos. A relação é ótima para o besouro, porque o besouro tem alimento a partir do cocô do boi. Agora, e para o boi? É bom? Não. É ruim? Também não. É indiferente. Ou seja, o besouro se aproveita daquilo que o boi não quer mais, mas tem uma relação mais vista como alimentação, tá vendo? Nesse caso aqui, o peixe-palhaço está morando no interior da anêmona. Por isso que a gente não está chamando mais de comensalismo isolado. O nome mais moderno, mais correto para isso é do próximo slide, é o inquilinismo. Eu vou voltar aqui rapidinho no comensalismo para a gente ver só uma coisa. Existem questões antigas, você vai pegar pela sua frente quando você estiver estudando, que mostra essa relação como comensalismo. Por isso que ela aparece aqui. Mas, na verdade, você tem que entender, por favor, que ela é uma relação de inquilinismo. O inquilinismo está ligado com moradia. Um ser mora em outro sem tirar nenhum recurso do ser que é o proprietário, né? O ser que está morando é o inquilino e o proprietário não perde nenhum recurso, também não ganha nada com isso, beleza? Então, no inquilinismo, é uma relação de moradia, onde uma população, uma espécie, um ser de uma espécie mora em outra. Aqui à esquerda de vocês, que você está vendo, é uma relação que existe entre a árvore e a bromélia. A bromélia é essa plantinha aqui, ó, que nasce sob o tronco da árvore. A bromélia usa a árvore só como apoio. O apoio que ela usa, que ela faz na árvore, é só literalmente apoiando mesmo. As raízes dela não penetram nos vasos condutores da árvore roubando nada. Então ela usa como suporte, consegue mais luz para ela, e com essa luz ela aumenta sua taxa de fotossíntese. Mas em compensação não causa nenhum dano para a árvore. Por isso é bom para a bromélia, porque consegue maior luminosidade, está mais alto, pega mais água de chuva, e para a árvore é indiferente. Como é uma planta morando em outra planta, o tipo de inquilinismo que a gente fala no caso é o epifitismo. No epifitismo, uma planta mora sobre uma outra planta. A bromélia é chamada de planta epífita. Um outro exemplo de epífita bem famoso é a orquídea, né? Orquídeas também costumam crescer sobre outras plantas, costumam crescer sobre outras árvores sem causar nenhum dano a outra árvore. Se causasse dano, seria parasitismo. Como é uma planta morando em outra planta sem causar mal a ela, epifitismo. É o caso da bromélia, planta epífita, e a árvore, planta suporte. Tudo bem? Mas tem o inquilinismo também que ocorre entre animais, como é o caso do pepino do mar, a holotúria, e o peixe-agulha. O peixe-agulha aqui está entrando no ânus do pepino.
e pelo ânus ele vai ficar escondido no reto do pepino do mar, conseguindo se proteger dos predadores deles. Aí você pode pensar assim, mas ele vai comer as fezes do pepino do mar? Não, ele está ali com um abrigo, com um esconderijo. Quando o pepino do mar vai evacuar, o peixe-agulha sai, dá uma volta e volta mais uma vez. Então ele fica se protegendo contra predadores, vivendo no interior do pepino do mar. Para o pepino não tem nenhum problema, está vivendo ali dentro, mas não faz nenhum mal a ele. Para o peixe-agulha tem uma proteção eficiente. Então, como é bom para o peixe-agulha e indiferente para o pepino, numa relação de moradia, nós temos o epizoísmo. Epizoísmo, porque um animal mora no interior de outro animal. Esse zoísmo aqui é de zoo, de animal. E esse fitismo aqui é de fito, vegetal. Uma planta morando em outra planta, epifitismo. Um animal morando em outro animal, epizoísmo. São dois casos de moradia, né? Bom para um, diferente para o outro, igual o comensalismo. Mas no comensalismo é um aproveitamento de um recurso que o outro não quer mais, igual do besourinho rola bosta. Enquanto aqui é uma moradia de um animal em um animal, ou de um vegetal em um vegetal. Animal em animal, epizoísmo, vegetal em vegetal, epifitismo. Daí surge o nome plantas epífitas, por exemplo, que a gente vê com bromélia, orquídeas, e aí para frente. Passou um pouquinho demais aqui do que eu queria. Deixa eu dar uma voltada aqui, gente. E para a gente fechar de relações harmônicas interespecíficas, a foresia. Na foresia, um animal pega carona no outro. Na verdade, falei animal, mas o certo é ser vivo. Um ser vivo pega carona no outro. Por exemplo, esses pequenos ácaros aqui que aparecem sobre esse besourão pegam carona com o besouro para se deslocar. Com isso, conquistam novos meios, conseguem ter reprodução mais eficiente, porque encontram seres de outros ambientes, aumentando a variabilidade da espécie, conseguem se deslocar e fugir de predador. Então é muito vantajoso para o ácaro pegar essa caroninha com o besouro. Mas para o besouro é indiferente. Por que é indiferente? Porque para o besouro, o ácaro não tem nem peso para ele, não faz nem uma sobrecarga no que ele vai se deslocar. Então para o besouro é indiferente e para o ácaro é bom. Como é uma relação de carona, nós chamamos ela de foresia. Tem um exemplo também que eu gosto muito de falar, que é o carrapicho. O carrapicho é o fruto de uma planta rasteira. Quando você anda no meio do mato, esse cara prende numa calça, num tênis seu, no cadarço do seu tênis, na sua meia. E aí quando você vai ver muito longe onde você passou originalmente, você, cara, tem esse carrapicho aqui, tira e joga no chão. Você dispersou o fruto com as sementes dessa planta. Então acaba sendo muito bom para ela, assim como para você foi completamente indiferente. Você deu uma carona, sem nenhum custo, sem nenhum gasto, sem nenhuma desvantagem. E para o carrapicho, foi bom, porque ele pegou a carona, se dispersando pelo meio, graças à sua ação. Essas são as relações ecológicas, harmônicas e interespecíficas. Belezinha? Fechamos, então, a parte das harmônicas.